Olá, muito bom dia, estudantes, professores, PCNPs que nos acompanham em mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Andréa Cardoso, faço parte da equipe da Coped, aqui da SEDUC, e estou aqui hoje no Centro de Mídias com a nossa professora regente da aula, a professora Milene Barbosa. Bom dia, professora, como vai? Bom dia, eu vou bem. Gostaria aí, de convidar os alunos, os professores, os PCNPs, para nos acompanhar em mais uma aula do 7º ano. Hoje a gente vai trazer uma temática super bacana, super gostosa de conversar, de dialogar, Mais uma vez, sejam todos bem-vindos e bom dia, professora. Bom dia, uma ótima aula, professora. Então, voltamos, nessa semana. O nosso diálogo agora é relativo ao 3º bimestre, então é importante que você, estudante, continue atento às aulas aqui do Centro de Mídias durante esse período, que você continue dialogando com seus colegas, familiares e professores, porque é importante a gente lembrar que a gente tem um percurso de aprendizagem. Agora a gente vai trazer para vocês novos temas, conteúdos, vai fazer uma retomada do que a gente vivenciou rapidamente no 2º bimestre. Então, aqui a nossa caminhada é junto com vocês no sentido de apoiá-los no seu processo de aprendizagem, mas sempre lembrando da importância que também vocês seguirem as orientações dos professores das suas escolas, tá? Então, como em toda aula de geografia, a gente faz uma introdução e daqui a pouquinho a professora Milene já começa um tema novo com vocês. Então, vamos para as primeiras anotações, por favor. Na tela, nós temos o nome da aula de hoje. Então, a nossa aula é do 3º bimestre, do 7º ano, do componente de Geografia. O tema da aula é globalização e transformações socioespaciais. Essa aula, a professora Milene é a regente, ela também tem participação, colaboração da professora Mariana e do professor Sérgio Damiati. Então, o que nós vamos estudar na aula de hoje? A habilidade, ela é do currículo paulista, habilidade 19, aplicar conhecimentos geográficos para identificar fenômenos socioespaciais representativos das primeiras fases do processo de globalização em diferentes lugares. A unidade temática é mundo do trabalho e o objeto de conhecimento é produção, circulação e consumo de mercadorias. E como em toda aula de geografia, a gente tem um momento super especial que a gente começou na semana passada e voltamos aqui com um convite para todos vocês, que é a questão da Feira de Ciências, a Feira de Ciências das escolas estaduais. Então é uma iniciativa aqui da nossa secretaria, com todos vocês da rede. O objetivo é que vocês, estudantes, participem desse movimento, elaborando um projeto de pré-iniciação científica e também dentro dos desafios matemáticos. Converse com seus colegas, com seus professores, verifique a possibilidade de elaborar um projeto ou aprimorar um projeto que vocês já começaram a desenvolver em anos anteriores e se inscreva nessa iniciativa. Nós lembramos que as inscrições estão abertas até o final desse mês, então corra e participe, não é isso, professora? Muito bem, Lembrando que esse momento, da Feira de Ciências, quando nós falamos em pré-iniciação científica, é um momento muito importante para você, aluno, para esse desenvolvimento. Então, é muito bacana, é muito importante que você converse com seus professores, Recebam aí as orientações, comecem a pensar no que é, o que não é pertinente dentro dessa temática, elabore aí um projeto, É muito bacana esse momento. Isso. Esse projeto, lembrando que pode ser a partir de temas que nós estamos apresentando aqui na aula de geografia, assim como também de outros componentes, como ciências, matemática e assim por diante. Então, fica o nosso convite e a gente espera contar com vocês em mais essa edição. E para começar agora, a gente vai fazer um breve momento de retomada do que a gente viu
no bimestre passado e em seguida a professora Milene já começa a aula com o tema de globalização. Então, só para lembrá-los, a gente trabalhou durante o mês todo, né, o último bimestre, com temas ligados à questão das migrações, das comunidades tradicionais, trabalhamos muito com a questão das influências indígenas, africanas. Isso se estendeu ao longo do nosso percurso. A gente trouxe para vocês um pouco mais estudos sobre a questão do território, sobre a formação da cultura brasileira, sempre apoiados na questão da legislação, de documentos oficiais, e a gente ficou muito contente com as respostas que nós conseguimos mapear por meio das redes sociais, né, professora? Muita gente trabalhando, pesquisando, aprofundando os seus estudos. Então, agora, né, a gente continua tratando dessas questões, mas por uma outra abordagem, por outros caminhos. Então, é importante você sempre anotar, guardar suas informações e ver as possibilidades de relacionar com os temas que a gente vai trazer a partir dessa semana. Então, para isso, agora, eu passo a palavra para a professora Milene, que vai fazer uma introdução rapidamente do tema de hoje, que é globalização. Muito bem, professora, obrigada. Né, como a professora Andréa falou, hoje nós vamos ter uma aula que tem aí como temática globalização e transformações, né, espaciais. Então, quando a gente fala nessa questão da globalização, a habilidade, ela prevê com uma análise, né, das primeiras fases desse processo de globalização. Hoje, nós vamos ter uma aula que é uma aula introdutória, ela vai iniciar essa discussão, né? Nós vamos falar um pouco sobre alguns aspectos. Lógico que nós vamos ter outras aulas, né, aqui, e vocês aí junto com os professores de vocês, nesse momento de aulas online, que eu tenho certeza que boa parte de vocês estão aí, né, os professores nessa busca ativa e tudo mais. Então, o que é importante a gente entender? É importante a gente entender que esse é um primeiro momento, né, nosso início do nosso terceiro bimestre, onde nós vamos discutir alguns aspectos da globalização, né, algumas fases da globalização. Nós vamos hoje trabalhar especificamente as fases da globalização. Então, é importante a gente entender que essa é uma aula introdutória, né? E a importância da gente compreender esses processos que ele tem uma transformação no espaço geográfico, na população, no consumo, na economia, na forma de conceber informações. Então, a globalização ela é um processo que ela precisa ser estudado de forma muito minuciosa e também com uma atenção, porque muito do que nós vivemos hoje é reflexo desse processo. Então, a gente precisa compreender o processo para entender muitas coisas, né, pela qual nós passamos e vivemos hoje. Então, é importante a gente ter essa ideia, né, desse processo. E outra coisa muito importante é que vocês estão tendo contato, estão vendo a globalização. Pode ser que alguns alunos já tenham estudado isso em algum outro momento, com um professor de geografia ou até de outra disciplina, mas é importante você, estudante, saber que esse conteúdo, nessa temática globalização, ela não é vista só nesse momento, né, no currículo paulista. Em outros momentos vocês vão ter contato com essa discussão, com a questão da globalização. Então, como eu disse, né, nós estamos tendo aí a introdução dessa temática e dentro agora desse terceiro bimestre nós vamos falar bastante de globalização, mas vocês vão ter outros momentos na vida escolar de vocês que esse assunto ele vai aparecer novamente, né, professora? Isso mesmo. Então, a professora Milene aqui trouxe pontos importantes. É uma temática que dialoga principalmente com o componente curricular de história, então dúvidas também podem ser esclarecidas com esses professores e é importante enfatizar que vocês, né, têm acesso ao material de apoio, ao caderno do aluno e que lá vocês vão encontrar outras atividades que tratam dessa temática, tá bom? E para começar, a gente tem um momento sondagem. São duas questões que é importante que você anote, faça o print para que você possa responder, refletir. E a gente gostaria muito de conhecer o que você sabe sobre esse tema. Então, nós temos o nosso canal oficial de comunicação,
interação, que é o nosso chat. Você pode logar, participar, colocar a sua dúvida. A gente está aqui para esclarecer, tá bom? Então vamos para as duas questões que estão na tela agora. A primeira questão é: o que você já sabe sobre a globalização? Segunda questão: qual a palavra que vem à sua mente quando o assunto é globalização? Então agora é um momento de levantamento prévio, né? É um momento da gente saber o que você já sabe, que você compartilha a sua percepção, seus conhecimentos. Lembrando que o nosso chat ele é um espaço de aprendizagem. Então é importante que você participe com responsabilidade, porque você pode colaborar, né, com os seus colegas que estão ali também participando, e a gente também convida os professores a se manifestarem. Então, temos aproximadamente 2 minutos para essa primeira atividade. Voltamos já. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. É importante a gente lembrar que vocês podem continuar participando, registrando seus conhecimentos quando o chat estiver aberto, porque isso contribui bastante aqui para a dinâmica da aula e também para o planejamento das próximas aulas. Então, professora Milene, os nossos estudantes, eu acho que vai ser um tema que a gente vai poder explorar bastante, é um tema muito curioso e que vai despertar muito interesse dos nossos estudantes. Eu vou destacar aqui 4 respostas. A Yasmin disse que se refere à globalização e ela lembra de mercado financeiro. O Vitor lembrou de população mundial. O João citou a palavra aglomeração. E a Bianca, ela trouxe a contribuição de integração econômica dos países. Muito bem, né? A gente vê que os alunos aí estão ligados, né, nesse assunto de globalização, e essas respostas elas já indicam, né, já são indicativos aí de que boa parte desses alunos já tiveram contato com a terminologia, provavelmente já discutiram, né, em sala de aula com os professores, isso é muito bacana. Então, dentro, né, do que nós colocamos como a sondagem, vai aparecer para vocês o nosso próximo slide. Né, dentro dos estudos das várias áreas do conhecimento, o termo tecnologia, porque a tecnologia está muito associada ao termo globalização, né, quando nós falamos em globalização, o termo tecnologia apresenta diferentes conceitos e finalidades. Por que eu trouxe essa afirmação? Porque muitas vezes nós procuramos a definição de algo e a definição exata
né? Então, quando a gente pensa em globalização, em tecnologia, nós temos vários estudos, vários pesquisadores que apresentam várias teorias, formas de analisar e de pensar esse fenômeno. Então, é importante a gente entender isso, né? E quando nós falamos em globalização, muitas vezes é associado à tecnologia. E nós precisamos entender, primeiro, o que é a tecnologia, né? A tecnologia, ela nada mais é do que algo que vai mudar também de acordo com o período histórico, né? Em algum momento, por exemplo, a descoberta da roda foi uma tecnologia para aquele momento. Igual agora para nós, outros itens são considerados aí tecnologia de ponta, né? Itens muitas vezes que vocês aí, alunos, têm interesse, né? Querem consumir, querem comprar. Então é importante a gente pensar nisso. E lembrando que a globalização vai aparecer aí para vocês na tela, né? O que é globalização? Então, de uma forma bem geral, né? A globalização é o efeito ou ato de globalizar. Seu processo histórico consiste no aumento das relações entre os países em relação à diminuição das suas distâncias. Eu vou falar sobre isso um pouquinho, tá? Tais relações têm como ponto as circunstâncias econômicas, mas não podemos nos esquecer também das sociais, culturais e políticas. Então, aqueles alunos que falaram, né, dessa interação econômica, pensaram muito nessa parte. Quando ele fala no aumento das relações entre países e a razão da diminuição entre as suas distâncias, não quer dizer que a distância física, né, do globo, ela diminuiu. Não quer dizer que nós aqui, o nosso continente está mais próximo ou mais distante de outro. A questão é que com o processo da globalização, né, com a inserção de atividades, por exemplo, como a internet, outras coisas, a distância, ou seja, a informação, o fluxo de informações, eles passaram a ser praticamente que ao vivo, né, naquele mesmo instante. Então, isso faz com que a gente tenha uma diminuição da distância física, né? Por exemplo, alguns de vocês podem ter, por exemplo, parentes, amigos que moram em outro país e vocês conseguem fazer uma videochamada, ou seja, você consegue ver a pessoa naquele mesmo instante, conversar com ela, uma coisa que há muito tempo atrás não era possível. Você tinha que enviar uma carta, muitas vezes essa carta demorava meses, né? Existem relatos, por exemplo, uma pessoa escreve uma carta contando alguma notícia, quando chega para a pessoa, essa notícia já aconteceu. Se uma pessoa, por exemplo, dependendo do lugar que ela vai mandar uma carta, ela, no seu 5º mês de gestação, ela escreve lá que está grávida, quando chegar a resposta da pessoa, nossa, que alegria, que felicidade, a pessoa já até, né, o bebê já nasceu. Por quê? Porque tinha um processo, né, demorava-se muito mais. Hoje a gente tem aí o acesso à informação e a gente tem o acesso aí direto, né? Então isso é muito importante. Quantas coisas, por exemplo, essa semana nós tivemos um evento geopolítico, né, um acontecimento muito triste geopolítico, e nós conseguimos acompanhar com imagens e informações quase que em tempo real. E isso só é possível, também é um dos fatores, né, que estão associados. Então é importante a gente entender esses momentos. Tem outras contribuições, professora? Muito Posso bem, fazer a leitura? pode sim. Então vamos lá. Nesse momento de sondagem, né, é importante que vocês continuem registrando quando for possível, quando o chat estiver aberto. A Caroline, professora, ela destacou a questão do aquecimento global. A professora Solange, ela falou culturas, experiências, saberes. O Marcos Paulo lembrou da questão do mundo conectado. A Lívia relacionou a questão dos assuntos comerciais. O Tiago, ele trouxe 2 palavras muito importantes, palavras-chave para as nossas próximas aulas e diálogo, que é conjuntura e capitalismo. Já a Ana Carolina, ela falou muito da questão da intensificação das relações e da questão do papel da inovação na globalização. E para finalizar, o Vinícius destacou a questão dos meios de transporte. Nossa, essa criançada tá que tá, Sim, hein? estamos bem animadas agora. Parabéns pelas contribuições, continuem contribuindo, isso é muito importante, até para que a gente consiga, né, ter uma ideia, né, do que vocês já estudaram, então isso é muito importante. Então, só para a gente, né, lembrar lá das nossas, né, das fases da globalização, vai aparecer aí para vocês na tela agora a primeira fase da globalização.
Lembrando, né, que essa fase, ela é discutida aí por vários autores, né? Então, a mais utilizada é essa divisão. Então, lembrando aí, observem aí que nós temos uma imagem, fiquem observando a imagem, né? Lembrando que essa primeira fase, ela vai aí do século XV até o século XVIII. Ela vai compreender o processo das grandes navegações, que nós vamos falar um pouco mais para frente, porque nós vamos discutir a questão do mercantilismo, né? E o mercantilismo, ele vai ter esse momento aí, né, junto às grandes navegações, nós vamos falar um pouco mais desse processo. Então, o que compreende essa primeira fase? Né? As grandes navegações, a Revolução Industrial, lembrando que nós estamos falando em século XV, né? E é importante a gente observar que nesse momento, principalmente a Europa está aí em busca de novos territórios, né? E nós temos aí uma imagem que é de uma caravela, né, a caravela redonda, de origem moura, e a gente consegue observar aí que está associado, né, a esse momento das grandes navegações, das expansões territoriais. Então, essa é a primeira fase. A segunda fase da globalização, que nós vamos acompanhar agora, ela tem uma imagem até emblemática, né? A gente consegue observar aí uma fumaça. O que vocês acham que está sendo representado nessa imagem? Coloquem lá no chat, vão respondendo lá no chat qual a leitura que vocês fazem dessa imagem. Lembrando que nós estamos falando da segunda fase, que ela compreende aí do século XVIII até o século XX. Nesse processo nós vamos ter a Revolução Industrial e nós vamos ter também a Segunda Guerra Mundial. Então são dois marcos aí importantes dentro dessa fase, né? A Revolução Industrial, ela tem início na Europa, com a descoberta do motor a vapor, né? Então é importante a gente ressaltar. É lógico que muitos desses itens vocês vão discutir com os professores de vocês, né? Vocês vão ampliar aí com os professores, é só para a gente relembrar um pouco dessas fases da globalização. E para a nossa terceira fase da globalização, vai aparecer aí, né? A gente tem o final do século XX, a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim. Nós temos aí uma fotografia, né, que mostra o muro, que é o Muro de Berlim. Então a gente consegue ver todo o desenho dele, ele está ali, né, com uma pintura e tal. E é importante a gente lembrar que a Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, elas representam um momento histórico-geográfico muito importante, né? Nós estamos falando aí do mundo bipolar, nós estamos falando do socialismo e do capitalismo, das corridas, né? Como a corrida bélica, a corrida espacial, que é super bacana, vale a pena vocês aprofundarem um pouco mais os estudos, né? Dentro dessa temática. E a quarta fase, que vai aparecer aí para vocês, que tem uma imagem que eu acho super legal, que eu acho que ela representa um pouco dessa questão ligado a estar conectados, né? E essa informação é justamente, essa quarta fase, desculpa, é justamente a nova ordem mundial, né? Essa nova ordem geopolítica, né? Essa nova ordem de se pensar economicamente, socialmente, política, né? As políticas. Então, é super bacana a gente retomar essas fases. E lembrando que nós, além dessas fases, a gente precisa citar algumas características, que são as principais características da globalização. Então, acompanhem aí. Quais são essas principais características, né? Então, a gente tem um aumento das relações econômicas entre os países, que alguns alunos, inclusive, citaram isso lá no chat, maior produção e consumos de bens e serviços globais, fluxos de informações intenso e rápido, surgimento de empresas multinacionais e transnacionais. Nós vamos ter aí o surgimento de blocos econômicos e diminuição de barreiras comerciais, né? A gente vai ter também a questão das relações das barreiras alfandegárias, avanços tecnológicos e meios de comunicação. Então, são as principais características, né, do processo de globalização. Então, fica a dica até para que vocês possam discutir alguns desses pontos aí com os professores de vocês.
E nós temos alguma contribuição, alguma coisa, professora? Sim, os estudantes, professora, fizeram bastante referências à primeira imagem, né? Então, nesse exercício de leitura, interpretação e análise da imagem, eles trouxeram referências, por exemplo, à questão de fábricas, indústrias, poluição, né? Então, eles avançaram. E com relação à segunda imagem, essa questão mesmo da Guerra Fria, né? Apareceu a palavra capitalismo, socialismo, e também a terceira imagem, a questão da conexão, né? São algumas referências que apareceram aqui. Muito bem, então gostaria de agradecer aí os alunos que estão, né, acompanhando. Então nós vamos agora para uma atividade complementar. Observem a imagem abaixo. Eu gostaria que vocês colocassem no chat para nós o seguinte: analisando essa imagem, o que ela representa para vocês, né? Ou definam essa imagem em apenas uma palavra. Quando vocês olham essa imagem, qual é a palavra que vem na mente de vocês, né? Então, observem aí a imagem. Eu também não vou descrever, porque é uma coisa que o professor de geografia gosta de descrever imagens, mas eu não vou descrever essa para deixar aí esses questionamentos, né? O que essa imagem representa, e defina essa imagem em uma palavra. E agora, no nosso próximo slide, nós vamos para uma atividade complementar bem bacana. Então, acompanhem aí. Essa atividade, ela propõe uma elaboração. Então, olha só. Elabore um desenho que represente características da globalização, mas sem utilizar a escrita, usando apenas desenho, recortes, né, de revistas, jornais e tal, entre outros, mas sem nada escrito. Apenas um desenho ou um recorte, mas sem nada escrito, né? Use a imaginação e utilize aí materiais recicláveis, né? E utilize a hashtag. Eu vou pedir para voltar, para vocês poderem anotar. Lá embaixo vai aparecer a hashtag, que é GeoNoCMSP. Quando vocês utilizam essa hashtag, a gente consegue depois ir filtrando essas atividades, e algumas até, inclusive, a gente consegue depois dividir com vocês, passar aqui, né, algumas atividades. Então, elabore um desenho, né, esse desenho que represente características da globalização. Nós já falamos de várias características, falamos das fases. Então, converse com os professores de vocês, que também vão ter aí informações importantíssimas para esse momento. E aí vocês façam esse desenho, postem nas redes sociais de vocês com a hashtag GeoNoCMSP e também eu no CMSP. E a gente consegue depois filtrar essas informações, né? Então, esse é um momento muito importante. Então, nós vamos aí para a nosso próximo slide, que traz um mapa que fala da questão da telefonia celular, né? Então, a gente vai observar aí, esse mapa, ele representa a assinatura de telefonia celular a cada 100 habitantes. Os países com a tonalidade em amarelo representam aí países com menos de 25% de acesso à telefonia, né? A nossa próxima imagem, que é um mapa também, é um mapa que fala do acesso à internet. Então, ele representa a porcentagem com acesso à internet. Os países que aparecem em tonalidade amarela representam países que têm menos de 20% da população com acesso à internet. E países aí com essa tonalidade, né, um vermelho mais escuro, representa que mais de 80% da população tem acesso aí à internet, né? Antes de eu fazer um questionamento para vocês sobre esse mapa, eu vou perguntar aqui para a professora Andréia se nós temos alguma contribuição daquela imagem, né, que era nós tínhamos uma imagem do planisfério, e aí nós tínhamos uma caracterização, né, como se fossem pessoas de mãozinhas dadas, de diferentes tonalidades e tal, e era um desenho. Vou até pedir para pôr novamente para vocês essa imagem. E aí, professora, tivemos algumas contribuições? Sim, estou trabalhando bastante aqui, professora. Quase que não dá tempo de registrar todas as contribuições. E isso é muito importante. A gente fica muito feliz
com os nossos estudantes e professores que cada vez mais, né, estão utilizando esse espaço como um espaço de troca, de aprendizagem. Então, eu não vou destacar nomes, eu vou falar as palavras que mais apareceram aqui, mas então, a maioria sinalizou união, grupo, amizade, humanidade, socialização, nação, paz, e apareceu também a palavra família. Muito legal, né? E são palavras que estão associadas ao processo de globalização, né? Então é muito bacana. E agora a gente vai para um momento de atividade. A professora Andréia vai fazer a leitura com vocês dessa proposta de atividade. É, professora? Isso mesmo. Então vamos lá, mais um momento de interação. Nas aulas de geografia a gente, né, agora está incorporando outros momentos para vocês participarem, mas a gente tem atividades centrais. Então a atividade 1, ela traz duas questões que você vai anotar, vai fazer o print, né? Obviamente depois aprofundar esse diálogo com seus colegas, familiares e professores. Então vamos para a leitura da primeira questão. Primeira, você acredita que existe uma desigualdade tecnológica no planeta? Sim, não, comente sua resposta. Segunda questão, qual o papel da tecnologia na sua vida? Comente a sua resposta. São aproximadamente 2 minutos, registre a sua contribuição, a sua dúvida e voltamos daqui a pouquinho. Olá, voltamos aqui para o Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco aqui na aula de Geografia. Hoje a aula ela trata da questão da globalização. Estamos aqui junto com a professora Milene, que trouxe duas questões para vocês. Então, professora, a primeira questão, a maior parte dos nossos alunos indicaram que sim, existe uma desigualdade tecnológica no planeta. Então, isso é muito importante, né, essa resposta. Para a segunda questão, qual é o papel da tecnologia na sua vida? Apareceu aqui muita questão de como a tecnologia está voltada para essa questão das pesquisas, do aprofundamento dos estudos, da conexão com as pessoas, né, da família, a questão do entretenimento, assistir filmes. Então, eles relacionaram muito, principalmente, a rotina de vida que eles estão tendo agora durante essa pandemia. Muito bem, importante a gente lembrar, né, que esse papel da tecnologia,
ele, com essa situação que nós estamos, ela, né, ela vem aí agregar a uma série de coisas que até então nós não nos atentávamos, né? Então, sem dúvida, o papel da tecnologia hoje ele acaba sendo muito mais intenso no nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. E a primeira questão, né, da questão da desigualdade tecnológica no planeta, nós vimos anteriormente a essa questão, nós vimos aí 2 mapas, né, que trabalhavam com a questão da telefonia e do acesso à internet, que foi possível ver de forma espacial, né, que existe sim uma desigualdade, né? Então nós vamos agora para o nosso próximo mapa, que é um mapa que fala sobre os meios de comunicação, mas ele vai falar especificamente do nosso território, do Brasil. Então acompanhem o mapa aí na tela de vocês. Então ele é um mapa de 2016, elaborado pelo IBGE, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele mostra para nós uma informação muito bacana. São os domicílios, né, a porcentagem de domicílios com acesso à internet no total de domicílios, né? Então nós temos aí uma escalinha de cores, né? Ele é um mapa monocromático, conforme a tonalidade do estado ela vai ficando mais escura, isso quer dizer que o maior número de domicílios com acesso à internet. Então reparem aí alguns estados, eu vou falar em alguns estados, eu vou pedir para que vocês reparem. Reparem, por exemplo, no estado de São Paulo. Agora, reparem na nossa região, né, no Sudeste. Será que todos têm acesso, têm o mesmo acesso, a mesma porcentagem de acesso por domicílios? A gente vê que não, né? Tem alguma região do país que tem aí um menor acesso? A gente consegue observar que sim, temos uma região com menor acesso a domicílios aí com internet. Já no nosso próximo mapa, né, eu vou pedir para isso, nós vamos ter a internet banda larga. Então aí traz uma informação muito importante. Reparem que quando nós estávamos falando de acesso à internet, né, aos meios de comunicação, nós tínhamos praticamente quase todo o território já na tonalidade verde. E agora a gente observa que quando nós falamos em internet banda larga, nós temos um número expressivo aí mais próximo, né, da tonalidade do cinza, que são domicílios com serviço de internet móvel no total de domicílios. Ele é em porcentagem também. Reparem a nossa região sudeste, né, que é composta do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Observem a região norte e nordeste do país, né, como ela se apresenta em relação à porcentagem. Lembrando que este mapa é um mapa de meios de comunicações de 2016. Já na sequência, no nosso próximo mapa, nós vamos falar sobre TV com sinal digital, né? Também é um mapa da mesma coletânea, né, de 2016. A gente consegue observar aí domicílios com sinal digital de televisão no total de domicílios, né, em porcentagem. E a gente consegue observar que, por exemplo, o nosso estado, o estado de São Paulo, é o estado que tem a maior porcentagem de domicílios com sinal digital. Mas nós temos alguns estados ainda que nós temos uma porcentagem menor do que 41,72% aí de domicílios com esse sinal. E agora nós vamos para um momento de atividade. Nós vamos ter a nossa atividade 2. Isso mesmo, professora. Mais um momento que você pode compartilhar seus conhecimentos, as suas dúvidas e registrar a sua contribuição no nosso chat, que é um espaço de aprendizagem. Então vamos para a segunda questão. Explique com suas palavras quais mudanças ocorreram na forma das pessoas se comunicarem nas últimas décadas. Então temos aí um minutinho para você registrar a sua contribuição e já voltamos.
Olá, voltamos. Então, essa é uma questão que vocês vão aprofundar os seus estudos. E, professora Milene, a maioria aqui dos nossos estudantes, principalmente Leonardo, a Vitória, citaram a criação da internet. Então, né, nós falamos aí sobre a forma de se comunicar e eu trago a terceira atividade, que é uma atividade que vai ficar para vocês discutirem aí com os professores, que fala sobre essa questão da comunicação, né? Então, a primeira questão é liste 3 usos da internet no seu dia a dia, né? Coloquem aí quais são os 3 usos. E a segunda, você conhece esse objeto? Nós temos aí a fotografia de um objeto. Você conhece esse objeto? Sabe para quê, né? Qual é o uso dele? Já usou esse objeto? Provavelmente alguns alunos não têm tanta certeza, mas provavelmente os pais de vocês conhecem esse objeto, né? Então fica aí essas 2 questões para vocês conversarem com os professores, né, com os pais de vocês. Eu já vou me despedindo por aqui, mas a professora André ainda tem um recadinho para vocês. Obrigada, professora Milene. Então, só lembrando, principalmente agora para os professores, que essa habilidade da aula de hoje é um ponto de partida, né, para a gente introduzir as questões relacionadas à globalização e como esse fenômeno ele influencia as dinâmicas do território brasileiro. E para você, estudante, lembre-se de avaliar a aula de hoje, está aí na tela para vocês, o QR Code. É importante lembrar que você vai deixar os seus comentários, usar esse espaço de interação também conosco com muita responsabilidade, tá bom? Então, ficamos por aqui, voltamos na próxima semana, na continuidade deste diálogo. Então, meu muito obrigada, professora Milene, e um abraço para todos vocês.